Pessoal, tudo bem? Bom, nesta aula de hoje a gente vai falar sobre o conceito de expoentes e função exponencial. Então, o que a gente vai abordar aqui? A gente vai falar primeiro sobre a definição e propriedades de potenciação, algumas propriedades, tá? Recordar, eu acredito que vocês saibam, exemplos dessas aplicação dessas propriedades. Depois eu vou definir a função exponencial, vou colocar o domínio, definição e o gráfico desta função exponencial. Vou dar o gráfico e exemplos e vou fazer aplicações da função exponencial. Então vamos lá. O que é o conceito de exponenciação? O conceito de exponenciação a gente já viu, mas é um número elevado ao outro. Por exemplo, um exemplo de exponenciação: 2 elevado a 3, que é 2 elevado ao cubo. Outro exemplo: 7 elevado à quarta, 5 elevado a 2. Professor, só tem potência número inteiro positivo? Não. 3 elevado a menos 4, 4 elevado a meio, tá? Tudo isso são potências. Então vamos ver algumas propriedades, alguns casos aí que são bastante úteis. Talvez a mais importante das potências que apareçam mais é essa aqui, ó, que é a multiplicação das potências da mesma base. Então, quando você tem a elevado a m vezes a elevado a n, ó, está vendo a potência da mesma base? O que acontece? O produto vai ficar a elevado a m mais n, ou seja, conserva-se a base, soma-se os expoentes. Professor, faz um exemplo para a gente, simples. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a menos 5. Potência, conserva a base, soma expoente. 3 mais menos 5 vai ficar 2 elevado a 3 menos 5 dá menos 2. 2 elevado a menos 2. Tá bem? Divisão de expoentes da mesma base. Então, você tem aqui, ó, AM dividido por AN. Como é que você faz nesse caso aqui? Então, conserva a base, subtrai-se os expoentes. Bom, vamos fazer um exemplo, então, dessa propriedade. Tá? Por exemplo, 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 3. Como é que faz? Vai ficar 2 elevado a 5 menos 3, que é 2 elevado ao quadrado. Tá bem? Legal. Uma outra propriedade bastante útil é quando a gente tem potência de potência. Então, o que acontece nesse caso aqui? A gente conserva a base e multiplica os expoentes. Um exemplo, ó, 3 elevado ao quadrado elevado a 5. O que acontece aqui? Conserva a base, 3, multiplica 2 vezes 5, que dá 10. Tá bem? Então fica 3 elevado a 10. Uma outra propriedade importante é a propriedade de que qualquer número elevado a zero dá 1, exceto zero, né? 0 elevado a zero não faz sentido, mas qualquer outro número elevado a zero vai dar 1. Uma outra propriedade útil aí é quando a gente tem potência negativa. O que acontece com a potência negativa? A gente inverte o sentido e troca o sinal. Então, por exemplo, 2 elevado a menos 2, que era uma conta que a gente tinha achado antes. Vai ficar o quê? 1 sobre 2 elevado ao quadrado. Ó, eu inverti a posição e troquei o sinal. Qual a vantagem? Isso aqui, se eu quiser escrever, 2 elevado ao quadrado é 4, porque é 2 vezes 2. Então vai ficar 1 quarto. Então 2 elevado a menos 2 é 1 sobre 4. Multiplicação, agora a base diferente, ó, base diferente mais o expoente igual. O que acontece nesse caso aqui? A gente junta, faz o produto entre os dois fatores e eleva a mesmo expoente, tá? Então, por exemplo, ó, 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3. O que eu posso fazer? Eu posso colocar no mesmo guarda-chuva os dois, então vai ficar 2 vezes 5 elevado a 3, que dá 10 elevado ao cubo, tá bem? Agora, professor, se eu tiver base e expoente diferente, tem propriedade? Não, não tem. Isso não dá para a gente trabalhar, tá bem?
E se eu tiver uma divisão? O que acontece se eu tiver uma divisão? Se o expoente for igual, o que eu faço? Eu coloco também no mesmo guarda-chuva, tá? Então vai ficar A sobre B elevado a M, ou seja, 2 elevado ao cubo sobre 5 elevado ao cubo. O que eu posso escrever? 2 quintos, tudo elevado ao cubo, tá bem? Então, no caso em que bases são iguais, a gente tem propriedade. No caso em que os expoentes são iguais, a gente tem propriedade. Mas se as bases e os expoentes forem diferentes, não tem propriedade, tá bem? Potência fracionária. A elevado a 1 sobre N. É o quê? É a raiz enésima de A. Então, por exemplo, A elevado a meio é raiz quadrada de A. 4 elevado a meio é raiz quadrada de 4, ou seja, 2, né? Raiz quadrada de 4 é 2. Multiplicação de expoentes sendo um deles fracionário. Bom, cai na mesma propriedade anterior, porque é potência de potência. Então vai ficar o quê? Conserva a base e multiplica o expoente. Então vai ficar A n sobre n. Um exemplo, ó, 5 elevado a meio, isso tudo elevado a 4. O que vai dar? Conserva a base e multiplica 4 sobre 2. Inclusive, 4 sobre 2 dá para a gente resolver, vai ficar 2, ou seja, isso vai dar 25. Olha que legal. Tá? Então, simplifica muito, às vezes, a representação de aplicar as propriedades. E se eu tiver um expoente fracionário vezes um expoente fracionário? Então vai multiplicar do mesmo jeito. Ó, 1 vezes 1 é m vezes n, só fica embaixo. Ó, 2 elevado a meio, isso tudo elevado a 1 sobre 5. O que vai acontecer? Vai ficar 2, 1 vezes 1 dá 1, 5 vezes 2 dá 10. Professor, se tivesse um 3 em cima, daria alguma diferença? Imagina que fosse assim, ó. 5 aqui 3. Então vai ficar o quê? Ó? 3 vezes 1, que dá 3. 5 vezes 2, que dá 10. Então a gente multiplica o de cima e multiplica o de baixo. Tá bem? Uma observação útil aí, antes de eu fazer mais exemplos, é o seguinte. Qualquer número elevado a uma potência par vai ficar positivo. Então, ó, menos 2 elevado ao quadrado dá quanto? 4 positivo. Menos 2 elevado a 8 vai dar o quê? Vai dar um número positivo, então vai ficar 2 elevado a 8. A mesma coisa, tá? Então, qualquer número, seja real, seja positivo ou negativo, elevado a uma potência par, vai dar positivo, tá? Se for positivo, ele fica do jeito que tá. Mas um detalhe importante, ó. Se você quiser que dê positivo, você tem que elevar, inclusive, o sinal. Então, menos 2 elevado ao quadrado é 4, mas menos vezes 2 elevado ao quadrado, isso aqui não está elevado ao sinal, tá? Só o número. Então, aqui vai ficar menos 4. Então, este número é diferente deste. Então, tome cuidado de colocar parênteses se você quiser representar corretamente o número, tá? Porque menos 2 elevado ao quadrado dá 4 e menos 2 elevado ao quadrado, só o número, vai dar menos 4. Agora, quando a potência for ímpar, o que acontece? O sinal se mantém. Então, ó, menos 2 elevado ao cubo dá o quê? Vai ficar menos 8, porque o sinal se mantém. Se o número for positivo já, se mantém o sinal. 5 elevado ao cubo dá o quê? Dá 125. Então, potência ímpar mantém o sinal. Potência par transforma qualquer número real num número positivo. Tá bem? Uma outra informação aí importante é o seguinte. Potência de número fracionário, né? Fração aqui. Então, raiz quarta é o quê? 4 elevado a meio. Raiz cúbica é o quê? 4 elevado a 1/3. Um detalhe importante é o seguinte. Para potências fracionárias, a gente não define sempre a potência para qualquer número, tá? Então, por exemplo, se o número for negativo, não faz sentido, ó. Menos 4 elevado a meio. Isso faz sentido? Não. Porque isso aqui seria raiz quadrada de menos 4. E raiz quadrada de um número negativo não é um número real. Então, quando a potência for fracionária, a gente tem que tomar o cuidado
para indicar que nem sempre está definida. Se o A for sempre maior ou igual a zero, isso sempre está definido. Mas para valores negativos, se aqui, por exemplo, for 2, não está definido. Então a gente tem que tomar muito cuidado na definição de potência fracionária. Agora, se o A for positivo, maior ou igual a zero, na verdade, aí está definido para qualquer que seja o expoente. Seja fracionário, seja inteiro, não vai ter problema, tá? Aqui tem um pequeno erro, depois eu vou corrigir. Tá bem? Então vamos ver alguns exemplos aí. Ó, propriedade de multiplicação de expoente. Base igual. Como é que é mesmo? Conserva a base, soma expoente. Então vai ficar 2, soma 3 mais 4, 2 elevado a 7. 2 elevado a 7 é 128, não é isso? Ou 256? Não, é 128. Divisão da mesma base. Ó, menos 3 elevado a 5, menos 3 elevado ao quadrado. Conserva a base, subtrai expoente. 5 menos 2, menos 3. Isso aqui vai dar menos 27. Lembra que o sinal se mantém quando o expoente for ímpar? Expoente como coeficiente. Então vai ficar o quê? É potência de potência, né? Então vai ficar 3 vezes 2. Então A elevado a 3 vezes 2 é A elevado a sexta. Vou colocar um número aí, né? Você põe um número. Quadrado elevado ao cubo. Vai ficar 2 vezes elevado a 6. 2 elevado a 6 dá 64. Tá? 0 elevado a expoente. Bom, qualquer número elevado a 0 é 1. 2 elevado a 0, 1. 3 elevado a 0, 1. 1 elevado a 0, 1. Meio elevado a 0, 1. 0 elevado a 0, não está definido, tá? Então, o único que não está é 0 elevado a 0. Potência de expoente negativo, A elevado a menos 1/3. O que a gente faz? Menos 1/3? Não. A elevado a menos 3. A elevado a menos 3. Vai ficar o quê? 1 sobre A elevado ao cubo. Tá bem? Põe número aí, professor. 5 elevado a menos 3. 1 sobre 5 elevado ao cubo, que é 1 sobre 125. Olha que número grande, que vai ficar embaixo, né? Então, o total vai ficar pequeno. Multiplicação de expoentes de base diferente, mas expoentes iguais. O que a gente faz? Coloca todo mundo no mesmo guarda-chuva. Então, vai ficar 2 vezes 3 elevado ao cubo, ou seja, 6 elevado ao cubo. Divisão de expoentes, mas expoentes iguais, bases diferentes. Então vai ficar o quê? Fica todo mundo no mesmo guarda-chuva. Então 2 sobre 3 elevado a 4. Expoente fracionário, 4 elevado a meio. Bom, 4 elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada de 4, que é 2. 4 elevado a 1/3, raiz cúbica de 4. 4 elevado a 1 sobre 4, raiz quarta de 4. Professor, 4 elevado a 5 meios. E aí? O que a gente faz? Nesse caso, é melhor a gente escrever assim, ó. 4 elevado a 5 elevado a meio. Então, vai ficar o quê? Raiz quadrada de 4 elevado a 5. Tá bem? Pode escrever assim. Ou, professor, posso tirar o 5 para fora? Pode também. Também pode fazer isso, olha que legal. Vale também, tá? Porque esse expoente aqui, ele anda aqui na brincadeira, tá bem? Porque seria a mesma coisa que fazer isso aqui, ó. Que dá na mesma. 4 elevado a meio elevado a 5, não é a mesma coisa que estava ali? Então, é raiz quadrada de 4 elevado a 5. Assim tá até mais fácil, né? Porque raiz quadrada de 4 é 2, 2 elevado a 5 é 32, então aquele valor dá 32. Então você pode organizar do jeito que você achar melhor e pode fazer tanto uma quanto outra propriedade. Multiplicação de expoentes aqui, como a gente falou, né? Conserva a base e multiplica expoente, então vai ficar 2/3. E finalmente, multiplicação de expoentes fracionários. Então aqui, ó, 3 elevado, multiplica em cima, multiplica embaixo.
3 elevado a 1 sobre 8, que daria a raiz oitava de 3, que eu nem imagino quanto que dá isso. Vai dar um número bem próximo de 1. Tá bem? Isso aqui ficaria o quê? Ó, raiz cúbica de 5 elevado ao quadrado, ou raiz cúbica de 5 ao quadrado. Tá bem? Você escolhe da melhor forma para fazer. Tá bom? Então, na sequência, a gente vai utilizar essas expoentes e vai definir a função exponencial.